Então a gente vai gravar e depois divulgar. Ah, tá. Então, claro. Bom, gente, então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, especialmente a professora Isabelle e a professora Fernanda, que tão gentilmente aceitaram esse convite para uma atividade vespertina, que é um horário diferente, mas é um horário que talvez deva ser ocupado com mais frequência, porque é tão agradável, tão gostoso compartilhar com os alunos esse espaço, né? Embora estejamos num ambiente remoto, isso, num primeiro momento, pode parecer uma imposição de um distanciamento, mas, incrivelmente, a meu sentir, pelo menos, não tenho percebido esse distanciamento. O ambiente remoto é apenas um outro jeito de nós nos comunicarmos. A comunicação permanece, o contato permanece, o espaço permanece. E, como eu sempre digo, é no espaço, e a propósito disso, falando já de arquitetura e direito, é no espaço que a gente constitui a ação. E a ação, como digo sempre também, ela se estabelece entre pessoas livres e iguais. Este é o nosso propósito, esse é o nosso sentimento que precisamos alimentar para constituirmos não só o saber, mas uma cultura de aproximação, uma cultura de respeito, uma cultura de dignidade. É o papel da universidade, é o nosso papel e essa é a nossa responsabilidade. Pelo menos, pretendemos que assim seja e acho que, nesse sentido, o espaço que aqui desenvolvemos é um espaço importante. Caros alunos, a nossa atividade, como a professora Águida já pontuou, ela é uma atividade que vem se desenvolvendo ao longo do tempo e pretendemos dar continuidade com vários projetos de diálogos, né, como assim se propõe, e é por meio dos diálogos que a gente constrói o conhecimento, que a gente constrói o saber. Hoje, especificamente, nós temos a grande honra de contar com a presença dessas duas colegas tão queridas, e o nosso objetivo nessa atividade é trabalhar com a compreensão da relação entre direito e arquitetura, né? Talvez analisar as regras sobre a criação e ocupação do espaço urbano, os principais aspectos relacionados com os conflitos sociais decorrentes da ocupação do espaço urbano, enfim. Mas, de todo modo, o tema é livre e as colegas podem abordá-lo da maneira que entenderem mais conveniente. O tempo, né, professora Águida, acho que vai ser um tempo de 20, eu não sei se você chegar a estabelecer. 25 minutos no máximo, ou se vocês vão interagir, né? Vocês ficam bem livres, mas assim, aí ficaria 20 para cada uma e para depois dar espaço para perguntas. Eventuais dúvidas, enfim. Bem, sem mais delongas, gente, agradeço a presença dos colegas, então, e fundamentalmente dos alunos, tá? Que o motivo da nossa presença sempre é os alunos. De nada adianta uma universidade sem alunos, ninguém é professor se não existirem alunos. Então, os alunos são a razão do nosso existir. Uma boa razão, diga-se de passagem. Muito obrigado, a palavra está com vocês, queridas colegas. Boa tarde, então, Clório, boa tarde, Águida, Isabelle e a todos os presentes. É uma honra dividir esse espaço virtual com vocês e trocar essas ideias a respeito dessa interdisciplinariedade, né, entre duas áreas que, num primeiro momento, são tão díspares e, ao mesmo tempo, estão tão conectadas uma à outra, né. O Clório e a Águida eu já conheço de algumas outras atividades que fizemos juntos nos corredores. A Isabelle eu conheci agora há pouco, descobri que tínhamos uma pessoa em comum em nossas vidas, sem saber, não tinha certeza, mas enfim, descobrimos isso. E estamos, quando a gente foi chamada, né, Isabelle, para fazer essa conversa hoje de tardezinha, né, que é um vespertino, hoje à tardinha, nós ficamos pensando quais dos muitos pontos que as duas áreas tangenciam e se interrelacionam a gente podia conversar. E eu lembro que na nossa primeira reunião que a gente teve, nós conversávamos sobre a
bem afamada, né, e tão contemporânea a função social da propriedade, que é um conceito que permeia as duas áreas, ele está sempre ali no nosso entorno, e ao mesmo tempo se pede assim, me define rapidamente a função social da propriedade, a gente não consegue definir rapidamente. É um assunto que a gente usa nas duas áreas, muito no direito das coisas, que é o direito que trata do indivíduo com a posse e a propriedade dele em relação aos objetos móveis, mas mais imóveis, né? E a gente, se tivesse que definir essa função social da propriedade, um princípio, uma garantia fundamental, que está lá na nossa Constituição, então é um direito básico, né, estruturante de toda a nossa, da nossa normatividade, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que está nos nossos diálogos e que está toda hora nas nossas rodas de conversa, a gente acaba não tendo dificuldade de definir em poucas palavras, né, Isabelle? E aí, quando se volta para o conceito da função, quando a gente volta, né, para o conceito da função social da propriedade, a gente fala mais da questão do alcance que tem essa função, né? Juridicamente falando, o que isso significa? Eu já comecei falando do assunto, eu nem me apresentei. Eu sou professora no direito, aqui na Unicinos, ou lá na Unicinos, porque agora a gente está no ambiente virtual. Eu dou aula na graduação e já dei assim uma pontinha do que nós vamos conversar, né? Um pedacinho assim da nossa fala comum. Eu vou deixar tu te apresentar, Isabelle, e aí a gente vai conversando, mas em torno desse assunto. Eu acho que a gente consegue puxar a função social da propriedade, tanto no teu viés, da tua área, quanto da minha, e a gente vai fazer um lindo encontro, eu acredito. Com certeza, Fernanda. Então, também, pessoal, fico muito feliz de estar aqui, né, de ter sido convidada por um evento, né, que está organizado pela Escola do Direito. Então, eu que sou a externa aqui, né, da Escola Politécnica. E fiquei muito feliz, né, de ter sido convidada para estar aqui com vocês também, dividindo conhecimento, experiências, né. Então, eu sou arquiteta, sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, da pós-graduação também, na especialização em cidades, e também do mestrado profissional em Arquitetura e Urbanismo na linha de cidades. Então, toda a minha formação acadêmica foi para esse lado bem da parte de planejamento urbano e regional. E eu também tenho uma empresa que assessora cidades para fazerem projetos urbanos de planejamento. Então, eu estou o tempo inteiro lidando com questões de legislação na minha atividade profissional. E eu me deparo com essa realidade, essa interface muito próxima, né, dos arquitetos terem que interpretar leis e do pessoal do direito terem que transformar o nosso trabalho técnico também em leis. Então, para quem, né, ainda está na academia, eu acho que é super importante a gente passar as nossas experiências aqui, né, a Fernanda no direito e eu na arquitetura, no urbanismo, porque parece de fato que são duas escolas na Unicinos e que são dois mundos separados, né? Mas qualquer coisa que a gente for fazer na nossa atividade profissional, na arquitetura, a gente vai estar lidando com condicionantes legais, a gente vai se deparar com questões éticas, a gente vai ter que lidar com o conceito que a Fernanda estava falando, do cumprimento da função social da propriedade. Muitas vezes vocês vão ter que explicar isso para os clientes de vocês, e é difícil explicar isso. Então, a gente vai... Desliguei. A gente vai ter que, né, a gente vai conversar, vai ser mais um bate-papo, uma conversa que a gente combinou aqui, para a gente tentar passar para vocês, né, o quanto esses dois mundos aí, que parecem tão diferentes, se aproximam o tempo inteiro, na verdade, e como é que a gente pode, talvez, né, ter uma visão mais integrada, né, dessas questões aí, né, Fernanda? Aí é uma renovada alegria dividir esse espaço com vocês, né? E poder mostrar que as duas áreas elas se interrelacionam. O direito ele tem essa característica
que salta aos olhos, assim, de parametrizar, de regular a vida em sociedade, de permitir que a vida em sociedade aconteça de forma mais ou menos harmônica, né? Então, claro que tem muitos objetivos, o direito é uma ciência ampla, né, que tem várias nuances, mas uma delas é justamente alcançar, né, para as pessoas, e aí a gente já fala em sociedade, aqueles parâmetros de até onde pode ir a liberdade do agir, a liberdade do ir e vir, até onde vai a liberdade de um, onde começa do outro. O direito, ele tem justamente, entre seus muitos papéis, esse de parametrizar, né, de regular, entre outras questões, a relação da pessoa, enquanto indivíduo, com os bens que ele possui, e aqui eu estou direcionando aos imóveis, né, para dar um enfoque na fala, e além de tudo, a relação desse indivíduo com a sociedade que ele integra, né, porque ele não se relaciona só em ambiente familiar com as coisas que ele possui, o direito regula isso. O direito protege, inclusive, né, protege e determina e proíbe algumas relações nesse exercício da propriedade com relação à sociedade externa. E também limita a atuação da sociedade nessa relação individual do sujeito com o patrimônio. E pretende, até acho que é uma pretensão, mas é esse o objetivo, né, de tornar essas atividades, essas relações mais ou menos harmônicas, né, que o sujeito não extrapole o exercício da propriedade, porque na mesma medida, né, em que direitos como a função social da propriedade é um direito fundamental, nessa mesma medida o direito à propriedade, ao ser dono, né, de um imóvel, de um objeto, também é uma garantia fundamental, que deve ser respeitada. E o nosso desafio é justamente equilibrar, harmonizar esse direito mais egoísta, vamos chamar assim, para usar uma linguagem coloquial, que é o ser dono de algo, né, conjugado com o respeito a uma coletividade. Eu, quando converso com os meus alunos sobre... Eu tenho uma disciplina que ela é bem específica sobre a parte geral, que a gente fala sobre negócios, né? Daí o sujeito, o sujeito individualmente considerado, ele tem toda a autonomia para celebrar os contratos que ele quiser, ele é dono, senhor e possuidor do seu imóvel. Só que ele encontra freios ao exercício dessa propriedade. Não é porque ele é dono do terreno num bairro residencial que ele vai poder... Daí eu sempre exagero, né? Ele é dono do terreno, ele tem autonomia da vontade, a propriedade é privada, ele tem esse direito constitucionalmente assegurado, ele pode fazer o que quiser, ele pode vender, doar, emprestar, ceder, né? Tudo isso regulado por contratos, mas sendo esse terreno num bairro residencial, ele não pode instalar ali uma quadra de escola de samba, né? Instalar uma bateria de escola de samba. E aí a gente começa a conversar sobre essas limitações, né? Que o direito de propriedade, num passado não muito distante, né, Isabelle, ele era absoluto. A pessoa fazia o que ela queria, sempre em grandes proporções, né? Isso. Grandes espaços. Posso trocar um pouquinho agora, Fernanda? Claro, é um prazer dividir. Aproveitar que tu está falando de um assunto que também eu comento muito, eu também tenho uma disciplina, uma atividade acadêmica que é planejamento da cidade. Então, a gente fala e a gente tenta explicar para os alunos não na nossa ótica, porque o conceito é um só, mas de uma maneira bem, talvez, simplificada, o conceito do cumprimento da função social da propriedade urbana. E eu sempre comento com os alunos, assim, uma coisa bem genérica, né? Assim, a pessoa tem a propriedade de algum imóvel, mas ela não pode fazer o que ela quer naquele imóvel, né? E a gente tem essa legislação mais atual aí, né? Atual, mais ou menos, porque já tem 20 anos agora, que é o Estatuto da Cidade, que rege, né? Mais ou menos assim, a gente vê essa legislação, os arquitetos, como muito... próxima da nossa atividade, porque tornou obrigatório para os municípios a elaboração de planejamento e o cumprimento da função social da propriedade. Então, esse conceito, né, ele passou a ser muito mais presente na vida dos municípios, na vida dos profissionais que trabalham com isso e também dos proprietários, né? Mas isso que a Fernanda falou agora, eu me deparo muito com isso, porque eu trabalho muito com cidade pequena no interior do estado, que nunca teve plano diretor, nunca teve nenhum tipo de regra para a propriedade.
e as pessoas não estão acostumadas. Ainda que essa legislação já tenha 20 anos, ela nunca foi aplicada em algumas cidades, e em algumas cidades até hoje nunca foi. Então, as pessoas continuam fazendo e vendo a sua propriedade, que não necessita, né, sob a sua ótica, cumprir a sua função social. Ou seja, as pessoas têm o terreno e elas fazem o que elas querem naquele terreno. Não existem regras para construir, não existem regras para vizinhança, não existem regras para convivência, não existem regras. E aí chega alguém, né, que geralmente sou eu, arquiteta, que vai lá e dizer, não, agora tu não pode mais fazer o que tu quer na tua propriedade. A gente tem que fazer cumprir o conceito da função social da propriedade urbana. E aí é aquela coisa, né? Eu sempre tenho que trazer a figura do advogado junto comigo, né? Que vai me ajudar e vai transformar o meu trabalho técnico em lei para explicar melhor o que significa isso, que não é uma coisa que eu estou dizendo que precisa ser cumprida. Eu, né, uma arquiteta, ou seja lá quem for, o técnico, mas isso já existe há muito tempo, é uma necessidade, é uma obrigação, né, hoje, e a gente precisa aplicar isso nas nossas cidades, precisamos de regras para viver em sociedade, né? Então, isso não acontece só na cidade, quem vive dentro de um condomínio também tem regras para música alta, para questão de resíduos, para tudo isso a gente tem regras para quando a gente está vivendo uns junto com os outros, né? Então, para a cidade, a gente também precisa, né? A gente precisa regulamentar uma série de atividades que a gente está desenvolvendo, e a gente também precisa regulamentar dentro de cada, né, o seu lote, né? O direito, né, da propriedade ali, como a Fernanda comentou, privado é mais, né, dentro da nossa casa a gente faz o que a gente, né, mais ou menos o que a gente quer, mas a gente também tem umas regras, né, a gente sabe que a gente vai até ali e depois a gente já está interferindo no espaço do outro, e é muito difícil explicar isso para as pessoas que não estão acostumadas, né, é muito difícil, e a gente, né, na nossa atividade, a gente também tem essa questão de sempre pensar, né, se nós, enquanto projetistas também, né, nós estamos desenvolvendo o projeto da escola de samba que pode estar no terreno não é adequado, né? Então, não é só o proprietário querer fazer o projeto, nós temos uma responsabilidade também, né, enquanto projetistas desse espaço, de se posicionar. Será que esse projeto que eu estou desenvolvendo é bom para a cidade ou ele é bom só para o proprietário desse terreno? E muitas vezes a gente passa, mesmo assim, passa pela frente de algum lugar e diz, como é que aprovaram esse negócio aqui? Como é que alguém deixou construir? Como é que alguém permitiu? Como é que alguém elaborou o projeto? Como é que alguém quis fazer isso? E como é que esse negócio está ali de pé? A gente pensa isso sobre a cidade. Quer dizer que uma série de profissionais estavam envolvidos no processo, ignoraram esse conceito, né? Ignoraram, deliberaram ou esqueceram que ele existe, né? Então, são questões para a gente pensar, né, Fernanda? Não, é bem oportuna essa tua colocação, porque tu pensa, ensina e conversa, e essa é uma pauta que faz parte do teu dia a dia, levar em consideração as regras que te alcançam muitas liberdades também, né? Te alcançam muitas permissibilidades também, mas freiam tantas outras. E aí tu chega dando essa má notícia, entre aspas, né? E aí não fui eu que inventei, vem para quem, né? O pessoal do direito, aquela advogada que não me deixa exercer o meu absoluto direito. E aí vem um conceito, e eu imagino, quando tu fala em cidades menores que não tem plano diretor, ou que tem um plano diretor feito de qualquer jeito para dizer que tem, eu não vou muito longe, assim, eu vou, né, às raízes da cidade onde eu me criei, né, que as pessoas têm essa relação com as suas coisas de autoritarismo quase, aquela coisa do rei absoluto, né, o pátio é meu e eu vou criar porcos aqui. Né? Não faz mal que eu more no centro da cidade, porque o pátio é meu. Estou com o IPTU em dia, qual é o problema? Né? Então, tu chegar lá como sendo o portador da má notícia, que mesmo que ele esteja com o IPTU em dia, que o terreno seja dele, que os vizinhos, né, os lindeiros não se importem, que ele tenha a criação dele ali no terreno urbano, tu cria um desassossego naquela pessoa, naquela família, né? Tu chega dizendo,
sim, a propriedade é tua, mas com limitações. E aí aí a pessoa vai dizer assim, né, as pessoas que recebem essa notícia dizem, então tá, então vamos definir aí qual é a função social o que é isso, né? O que é essa função? O senhor vai ter que exercer a sua posse, a sua propriedade sobre o seu imóvel, o seu terreno, de modo que ela sirva ao senhor, no mínimo, sem interferir na vizinhança, e de preferência sendo útil de alguma maneira, ainda que num viés pequeno, ao entorno em que o senhor está inserido. Então, se puder, nem que seja um efeito de um embelezamento, de um aproveitamento melhor do espaço, de um alargamento de uma calçada, né? Porque também vemos muito isso, né, Isabelle? O sujeito vai lá e constrói o máximo que ele pode perto da rua e sobra o quê? Isso aqui, né? De calçada. Então, tu tens essa função de limitar, às vezes, um sonho. A construção do imóvel da residência, o imóvel pessoal, seja rural ou urbana, às vezes é a realização de um sonho. A pessoa, né, acumulou suas economias uma vida toda, ou quase uma vida toda, para realizar o sonho de construir a sua casa. E chega arquiteto dizendo que não pode por causa do pessoal do direito. Não, mas como assim? Eu contratei a profissional errada? Né? Eu contratei o arquiteto errado. E aí a gente parte para aquela tradução da função social, assim, mas como assim, se o imóvel é meu, por que eu tenho que fazer ele útil à sociedade? Né? O que é o fazer útil à sociedade? Bem como tu falou, o Estatuto das Cidades é uma legislação que serve justamente de meio de campo entre a Constituição, que planta um sonho lindo, né? As regras constitucionais planta aquele sonho maravilhoso, que a propriedade vai atender a sua função social, embora seja em direito individual. E aí, lá na outra pontinha, num ponto menor, tem o plano diretor, que tem que colocar em prática isso tudo, que muitas vezes a gente sabe que não existe. E aí o Estatuto da Cidade, ele vem justamente, é uma lei de 2001, como a Isabelle falou, ele vem, o Estatuto da Cidade, justamente para fazer esse meio de campo, assim, para especificar exatamente o que é, onde que se exerce ou não exerce o Estatuto das Cidades, né? E aí, hoje em dia, já está até pipocando um projeto de emenda à Constituição, a emenda número 80, né? Para diminuir, para retirar ainda mais dos municípios essa responsabilidade da função social. E aí eu vejo com grata alegria, né, com muita alegria, arquitetos e operadores do direito, advogados, principalmente membros do Ministério Público, lutando contra essa emenda constitucional, que é uma emenda constitucional que, além de tirar a emenda constitucional número 80, ainda é um projeto de lei, não foi promulgada ainda, mas, enfim, sancionada, nem nada disso, mas é uma ideia que surge, né? É uma ideia que está lá no Senado tramitando para retirar da função social, retirar a força da função social da propriedade, tornando esse proprietário mais autoritário, mais absoluto no seu exercício, né? Do seu direito, e tirando do município aquela autoridade que o município tem de executar o rótulo, vamos dizer assim, dizer, essa sua propriedade não exerce a função social. O senhor vai ter que dar um jeito nisso aí, né? Vai ter que dar um jeito nesse terreno que está aqui desocupado, porque muitas vezes, né, Isabelle, é um super terreno, bem localizado, perto da infraestrutura urbana, né, desocupado. E aí várias famílias morando longe de um lugar com infraestrutura básica, forçando o município a ter que levar um monte de estrutura, que isso é caro para nós, para todo mundo, para a sociedade é caro. Tu levar infraestrutura, saneamento básico, água, luz, né, água potável, esgoto tratado, tudo para as periferias, sendo que existem imóveis mal ocupados ou desocupados em áreas mais próximas de mobilidade, né, também. Essa é uma grande questão que a gente tenta, né, atacar dentro tanto dos planos diretores quanto até para ensinar para os alunos isso, né, essa cultura da especulação imobiliária, né, que é uma figura muito presente no mercado imobiliário e tem muita gente do direito envolvida, né, com essas questões imobiliárias. Então, a gente não está só falando aqui de direito urbanístico, tem direito ambiental envolvido, tem direito imobiliário, né, tem várias áreas do direito aí envolvidas. E eu sempre digo para os alunos, os advogados estão sabendo lidar com isso muito melhor que nós, arquitetos, pelo nosso desconhecimento dessas questões legais. Então, muitas vezes, urbanisticamente, a gente tem todas as justificativas, mas
o pessoal do direito consegue, né, reverter, e aí as decisões acabam sendo sempre contrárias. Isso que a Fernanda falou é um grande medo que a gente tem, né, de se tirar, né, ou se distanciar ainda mais a aplicação do conceito da função social da propriedade, ou a possibilidade dos municípios fazerem isso. O que acontece? Uma coisa é existir a lei federal, que está lá em cima, né? Quanto mais distante da aplicabilidade, né, da possibilidade, menos se aplica, né? Claro. Então, o município, estando próximo ali, ele é o fiscal, né? Ele dita as regras e ele fiscaliza. A gente sabe que a grande calcanhar de Aquiles hoje em várias dessas questões é a fiscalização. Mas se não existir a regra a nível local, pior ainda, né? Então, se a gente tirar essa necessidade de regulamentação nessa escala do nível municipal, cada vez mais a gente vai ter essas dificuldades, né, para a gente conseguir, de fato, fazer sair do papel aí essas questões aí do cumprimento da função social, por exemplo, da especulação imobiliária, da existência de vazios urbanos, de áreas subutilizadas, que são grandes questões hoje para as nossas cidades, né? A gente não pensa muitas vezes, ou não vê essa consequência direta de por que está surgindo uma periferia na cidade, né? Muitas vezes aquela área grande, central, bem localizada com toda a infraestrutura está empurrando o surgimento daquela periferia que está distante, desorganizada, desconectada da cidade, e quem paga aquele lugar lá longe somos todos nós, né? A redistribuição, o imposto, o custo da passagem de ônibus nas cidades, o custo da passagem de ônibus de Porto Alegre hoje é grande parte justificada pela localização da Restinga. Assim, meu Deus, a Restinga é o mal da cidade. Não é isso. A questão foi a decisão de alguém colocar um bairro que fica a 20 e tantos quilômetros da área central da cidade, lá na década de 60. Então, a gente tem que ter noção das decisões que são tomadas, das consequências que isso vai ter. E não vai ser para quem mora lá e tem que percorrer 2 horas todos os dias no trânsito. É para todo mundo, né? Porque os impostos somos todos que pagamos, né? O IPTU, a passagem de ônibus, a taxa de recolhimento do lixo, a taxa de iluminação pública, e tudo isso vai ficando cada vez mais caro à medida que essas decisões são tomadas. Então, a gente tem que ter noção de que quando a gente vive na cidade, nós também somos fiscais dessas decisões, né? Então, a gente, conhecedores, né, dessas situações que somos, temos que nos posicionar. Então, ali, que bom que o grupo juristas está preocupado com a aprovação dessa legislação, da possível aprovação dessa legislação. Os arquitetos também estão se posicionando, né? E a gente vê dessa necessidade, né, que a gente tem de também ser fiscal, né? Assim, não é só a prefeitura que tem nós também temos que ser esses fiscais, esses olhos, né, dessas questões equivocadas que acabam acontecendo na cidade. E temos que falar sobre isso. Por isso que bom que a gente está aqui falando sobre isso. Né? É claro que a gente está aqui nessa roda de conversa, porque, como tu estava falando, as pessoas elas são empurradas para a periferia, porque é onde elas conseguem se estabelecer, é onde elas conseguem, de alguma forma, construir ou alugar a sua moradia, e elas se veem forçadas, né, a ocupar essas franjas, né, de espaço, porque são justamente elas que movem a prestação de serviço e movem a vida nos centros urbanos. Tanto que se esvazia, né, os centros urbanos ficam vazios em momentos em que não existe trabalho. Então, as pessoas elas são forçadas a ocupar as áreas periféricas da onde o trabalho é oferecido. E isso força, né, justamente esse acréscimo, como tu estava falando, a mobilidade que custa caro, é levar saneamento e infraestrutura para essas áreas que estão no entorno, né, porque as pessoas justamente que moram nessas periferias são as pessoas que fazem a área central, ou as cidades mais próximas das capitais, girarem a própria economia. Então, é um problema que não é só meu, não é só do sujeito que mora na periferia. É o problema do sujeito de cada um de nós, né? Porque se eu uso o transporte público e esse transporte público está caro por conta de muitas viagens que tem que se fazer dentro de uma mesma cidade com a população pulverizada, isso também é problema meu, né? Isso também é problema de todos nós.
Aqui em São Leopoldo a gente vê algo bem concreto, assim, que exemplifica essa nossa fala, Isabelle, que é a famosa, quem é daqui de São Leopoldo vai conhecer, quem não conhece já vou apresentar agora, a famosa ocupação justo. É uma área de terra privada. Há pouco tempo atrás, eu não sei precisar quanto tempo, mas é questão de poucos anos, algumas décadas, era considerada uma área rural. E São Leopoldo, justamente por ter crescido muito rápido, por estar em torno da capital, cresceu, porque as pessoas vieram do interior para cá em busca de melhores condições de emprego, de algum trabalho, e essa área logo deixou de ser rural, porque a cidade foi expandindo, foi crescendo no que era até então área rural, né, zona rural. E aquele terreno, aquela área, muitos hectares, hoje são 2.500 famílias que ocupam esse espaço, então era uma área rural, que estava com imposto não regularizado, as famílias foram ocupando, lá elas estão há mais de 20 anos, briga judicial, é claro, né, porque a família tenta reaver a posse desse imóvel, as famílias já têm muitos direitos adquiridos sobre esse imóvel, e de certa forma, muitas já conquistaram esse direito pelo uso, né, pelo uso continuado ao longo de muitos anos, e já chegou lá também a infraestrutura que precisava. Então, meio que às avessas, assim, de um jeito meio disforme, o ideal seria que o plano diretor contemplasse uma urbanização regular, com uma cidade planejada e organizada, né? Seria o ideal. Talvez esse plano diretor, que São Leopoldo até tem, mas chegou atrasado, quem sabe, repara que a ocupação justa tem a mesma idade do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade, ele chega atrasado, né? Porque a ocupação já tem lá 20, 22 anos, a ocupação, que é a mesma idade do Estatuto da Cidade. Então, como eu estava falando, as avessas, assim, meio que de uma forma que não é que nós gostaríamos, aí, portanto, desorganizada, a população, a sociedade, ela acaba imprimindo do seu jeito essa função social da propriedade. Porque se a cidade está crescendo a tal ponto de transformar em zona urbana o que era uma zona rural, e vai ocupando espaços que aparentemente estão ociosos ou subaproveitados, as pessoas acabam fazendo a ocupação, acabam dando, então, essa função social. Um dos lemas, inclusive, dos organizadores da ocupação, ali, dos líderes daquela comunidade, como é que eles falam? A área do justo, a terra do justo não tinha vida, a gente trouxe vida para esse lugar. Ou seja, eles chegaram numa terra aparentemente, que os olhos poderiam ver, é diferente do que estava no registro de imóveis, era diferente. Mas aos olhos de quem chegava ali, era uma terra de ninguém, era vazia. E aí fizeram do seu jeito a função social. Então, daí a importância da gente combinar as nossas áreas, né? Vamos fazer um plano diretor bem bonito aqui, chamar os arquitetos para fazer um planejamento urbano, para que as ruas tenham a mesma largura, para que as quadras sejam equilibradas, né? Para que tenham Como é que se chama a construção para cima? Aprendi com a minha irmã, mas não me lembro. Isso, né? Porque não pode ter tantos andares, ou pode ter tantos andares. Isso. Não, eu acho que é perfeito, Fernanda, essa questão de que, né, se não se impõe de uma maneira, as pessoas, né, acabam de um jeito. E sabe que agora eu vou tocar num ponto meio delicado, assim, talvez. Vamos lá, eu gosto muito. A gente tenta explicar isso para os alunos, e parece que tem gente que olha meio atravessado, assim, né? Diz assim, como assim eu não posso fazer o que eu quero nesse terreno, né? Mas a culpa de quem está morando numa área invadida é de quem invadiu. Ah, sim, esse argumento eu escuto sempre. Então, a gente tem, assim, quem é o agente, né? Em todas essas situações, assim, aquilo que eu comentei, o que a gente está fazendo, né? A gente é a gente também. Porque as pessoas não se colocam, a culpa é sempre do outro, né? A culpa é sempre de alguém, e as pessoas não se colocam como agentes de produção do espaço urbano. Todos somos. Todos usamos a cidade de alguma maneira. O fato da gente sair de casa e frequentar algum espaço, né? A maneira como estamos hoje vivendo, talvez menos, né? Mas todos somos agentes produtores do nosso espaço urbano. E alguns, né, têm muita responsabilidade sobre isso. O mercado da construção civil, qualquer ação que é tomada, tem uma super repercussão aí em todos os níveis do território. Então, é estranho, porque parece que essa figura
especulador imobiliário, né, que é quem não está cumprindo com a função social da propriedade urbana, parece que ele não está fazendo nada, né? Assim, por que eu que estou aqui quietinho, né? Exato. Eu só tenho um terreno aqui que está vazio, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade de entender por que o IPTU progressivo para pagar mais caro por um terreno. Aí a gente tenta explicar, né? Não, esse teu terreno está passando rede de água, tem calçada, tem esgoto, tem toda a infraestrutura aqui na frente. E para a cidade, o que que tem? Não tem porta entrando e saindo, gente para gerar segurança. Não, é um muro, é uma área de um terreno baldio, é uma área que só está trazendo coisas ruins. Aí a pessoa faz o quê? Vai lá e coloca um telheiro com uma placa de estacionamento na frente. Ah, agora eu estou usando o terreno. Não, calma. Ainda está subutilizado, que é aquilo que a Fernanda falou, né? Assim, está dando uso, mas ele não tem ocupação. Bom, se eu posso, nessa área, fazer um edifício de 50 metros de altura, eu não posso ter um estacionamento, né? Então, é uma série de reflexões que a gente tem que fazer, né? E explicar para quem está envolvido com esse processo de produção da cidade, porque tudo isso está levando aquela pessoa lá, que parece que a culpa é dela, né, a invadir um outro lugar, porque ela não tem opção, né, dentro do espaço que já está urbanizado. E quem tem que dar essas opções somos nós, né, que estamos envolvidos com a parte de regulamentação e com a parte de construção da cidade. Então, é um posicionamento que a gente tem que adquirir, né, enquanto protagonistas, né, as nossas áreas são protagonistas dessa construção da cidade, né, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, mais importante ainda é pensar sobre isso, porque talvez, olha, vou falar uma outra coisa agora que pode soar meio... mas, enfim, nós, sendo agentes da produção, será que as nossas decisões não estão hoje gerando consequências, inclusive, sanitárias, né, para as pessoas? Então, não é uma decisão que elas tomaram, né? Viver numa área que não tem infraestrutura, viver aglomerado. Né? Então, é mais difícil ainda para a gente pensar nisso, né, Fernanda? E é uma preocupação que ela aumenta e aumenta rápido, conforme a gente vai percebendo a nossa realidade até a curto prazo. Eu tomei ciência de um artigo escrito agora em setembro de 2020, que era baseado em estatísticas judiciais, né? De quantas ações disso foram ajuizadas em 2020, quantas daquilo e tal. E aí eu fui buscar a estatística para o nosso assunto de hoje, que é justamente relacionada à moradia, à ocupação do espaço urbano. E eu fiquei chocada com o que eu li, né? Porque tomei ciência que houve 15.500, 15 mil, vamos arredondar para 15 mil ordens só entre março e setembro, que foi a data da pesquisa, entre março e setembro, 15 mil ordens de despejo no país, não, em São Paulo, não foi no país, foi em São Paulo, só na cidade de São Paulo, porque essa estatística era voltada para esse público. 15 mil ordens de despejo, porque as pessoas, em razão, né, da pandemia, tiveram redução dos seus salários, algumas até perderam seus empregos, e tiveram que ser despejadas, porque não estavam honrando os aluguéis. Claro que a estatística eram ordens de despejo, né? Que a ordem de despejo é o juiz mandar notificar e o oficial de justiça ir lá e a pessoa tem um prazo para se retirar. Para onde essas pessoas vão? Aí essas pessoas todo dia do trabalho, vamos supor, né? Todo dia do trabalho para casa, elas viam um terreno lá, juntando lixo, juntando mato, e aí elas têm uma ordem de despejo de um aluguel. A casa dos parentes já está lotada. Casas, muitas vezes, de 2, 3 cômodos no máximo, ocupando, abrigando, aliás, famílias mais numerosas. Eu vou construir um barraco aqui nesse terreno, até alguém vir me tirar daqui, até alguém vir pedir que eu saia. Já se passou bastante tempo, eu já consegui resolver esse problema de uma outra forma, e às vezes não consegue, mas enfim... Hoje nós ainda temos um agravamento ainda maior, né? A gente que acompanha um pouco só do mercado imobiliário, a gente vê pedidos muito frequentes. Várias pessoas vieram me consultar. Ai, meu inquilino está pedindo desconto, eu sou obrigada a dar. Eu disse, gente, olha para o teu entorno. Olha por que a vida está acontecendo. Ah, mas eu vivo da renda dos aluguéis, eu me dediquei a vida inteira a construir imóvel
porque essa é a minha aposentadoria. Eu digo, sim, tu também vai sofrer o reflexo de um momento pandêmico, a tua aposentadoria vai ter que ser de alguma forma compatível com a realidade que tu está vivendo. Eu digo, é uma escolha, ou tu concede o desconto para o teu inquilino, ou tu vai ter que forçá-lo a sair depois de meses numa luta judicial, porque também não vamos aqui enganar ninguém, né? Uma ordem de despejo dessas não é de um dia para o outro que acontece. É anos de uma batalha judicial muito desgastante, cansativo. Tu tocou num ponto que eu acho bem interessante, Fernanda, porque às vezes as pessoas ficam... como é que a gente vai fazendo esse jogo, né? Assim, mas o direito à moradia é muito mais importante do que o direito. Cada um tem o seu grau de importância para as coisas e o seu, né, na sua vida, enfim, sabe o quanto trabalhou para isso ou para aquilo, mas o direito à moradia é garantido para as pessoas, né? Então a gente tem que pensar o que é mais importante, alguém ter um lugar para morar ou alguém ter uma super reserva financeira, que é disso que a gente está falando, né? Então, quando até aqui no estado também a gente teve várias ordens de despejo, algumas delas eu acompanhei por meio de conhecidos que trabalham que estão nessa luta aí também, e agora eu vou falar num outro ponto polêmico que eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo, assim. A gente está num momento onde tudo é politizado. Né? Sim. Então, trabalhar com isso, falar sobre isso, já parece que, né, tem um selo na nossa cabeça de um lado ou de outro, e não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando do direito que as pessoas têm de ter a sua moradia, né? E que essa moradia tenha condições de habitabilidade, que ela seja bem localizada e que ela tenha... É disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui de defender um lado ou outro, ou de que o mercado imobiliário é nefasto e as pessoas têm que ganhar dinheiro e cada uma tem a sua atividade profissional e todo mundo tem que entender isso, né? A questão é sempre como, né? Como a gente está fazendo isso? Será que a gente está fazendo isso obedecendo o cumprimento da função social? Será que a gente está fazendo isso da melhor maneira que a gente poderia fazer? Será que a gente está fazendo isso para o bem da cidade, para o bem das pessoas, né? A gente sempre traz aí na arquitetura, né, algumas imagens ali daquela coisa da figura do condomínio fechado, né, o quanto isso representa, o que isso representa hoje para a cidade, que a gente estava falando antes do terreno vazio e do que ele gera para a cidade, né, há um muro, né, uma atividade assim, mas a gente também tem hoje muito condomínio fechado, se replicando, que gera talvez a mesma interface para a cidade, né? O mesmo muro, o mesmo lugar ruim para a gente passar na frente, que é inseguro, né? Enfim, passa correndo porque a gente fica com medo. E é isso que mais se reproduz hoje, né? Os condomínios que a gente tem aí, e o que a gente está fazendo de novo, né? Tirando a possibilidade de muitas pessoas estarem morando numa área com espaço público de qualidade, com acesso a uma praça, né? E a gente vê o quanto as pessoas hoje querem estar nesses lugares, né? A gente vê hoje a nossa necessidade, né, de sair para um espaço que tenha vida, a gente vê gente. Eu acho que em Porto Alegre é muito expressivo a figura do projeto do Cais Mauá, né? O quanto representou para a cidade, o quanto as pessoas querem ir para um espaço, frequentar um espaço que tenha um projeto, que tenha vida, que tenha gente usando. E aí a gente sempre vê assim, mas é que a cidade é insegura, né? A gente não consegue fazer nada. Não, quando tem gente usando, a cidade não é insegura. Exatamente. Quando tem gente passando na frente do terreno, que tem um monte de gente entrando e saindo, a cidade não é insegura. Então, a gente tem que se colocar de novo, nós somos agentes dessa produção, desses espaços que a gente quer usar. Se a gente não usar, ninguém vai usar, porque eu também sou uma pessoa que tem que ir para lá para fazer, né, para fazer esse coletivo dar certo. E, de novo, é muito difícil fazer as pessoas entenderem, né, o conceito e o protagonismo, né, que a gente tem. Exato. E fazer isso, e como é difícil colocar isso em prática, até mesmo para quem estuda e que tem um certo discernimento. Tu falou o exemplo do Cais Mauá e eu me lembrei de uma troca de ideias que eu tive com a minha irmã, que tu conhece, né? É arquiteta também. E eu conversando com ela, e eu disse, em que medida essa urbanização, essa organização do Cais Mauá que se pretende, né, fazer ali em Porto Alegre, que é um exemplo dentre muitos que a gente podia pegar, né? Assim, em que medida vai ter uma intervenção ali arquitetônica, urbanística, que não torne esse espaço elitizado? Porque também não adianta muito a gente
reacender a vida num determinado espaço público, seja ele qual for, de modo que uma fatia muito pequena da sociedade possa usar, né? Ou que pelo menos desfavoreça uma inter-relação dessas camadas sociais, porque um espaço público bem aproveitado, na minha opinião, me corrija se eu estiver errada, mas um espaço público bem aproveitado, ele é frequentado por diferentes pessoas de diferentes culturas, entre aspas, de diferente tribo, né? Que os jovens gostam de falar atualmente. Então, é um desafio também, né, Isabelle? Tu pensar num projeto que contemple um skatista, que contemple um artesão e que contemple também uma família com criança pequena. Pensa tudo que envolve. Porque quando tu fala ocupação do espaço público, tu não tá falando de um setor só, né? Ainda mais com uma dimensão grande como essa, né? A apropriação do espaço, né? Assim, que as pessoas se apropriem dele no sentido de querer usar, né? De querer frequentar. E de fato, é uma questão que a gente tem hoje, um pouco em Porto Alegre acontece muito isso, assim, né? De dizer que esse espaço é de tal grupo social e esse espaço é de tal grupo. A gente tem um pouco isso, né? E que os bairros se separam entre si. E esse a gente chama de limite social, assim. Ninguém disse que é assim, mas as pessoas tornam isso, né? Pelo fato de se acomodarem na cidade, assim, isso é uma coisa bem interessante, porque ela acontece de forma totalmente espontânea. Mas isso que você está colocando é bem interessante, porque hoje a gente está falando muito, e voltou a ser, né, pauta de discussão essa semana, inclusive, os cercamentos das praças e parques, né? Justamente com essa ótica da segurança, né? Assim, mas os parques que são cercados conseguem ser mais seguros, mas o que a gente está gerando para a cidade, né? Será que vai ser bom daí passar na calçada da Redenção se a gente cercar ela? Né? O que a gente está ao invés da gente ter um espaço de todos, a gente vai ter um espaço de ninguém, né? Porque a gente não vai, ou a gente vai ditar quem entra e quem sai, por onde eu entro e saio. Né? A gente vai dizer que agora é só por aqui que tu pode entrar e sair, né? Então, essas, de fato, são questões, né? Não só da apropriação, mas do tipo de grupos, né? Dos grupos sociais que, né, habitam a cidade, mas a gente está o tempo inteiro querendo, e aí vem a tua parte, né? Assim, ao invés da gente trazer, né, regramentos para a gente ampliar, né, as condições de acesso à cidade, a gente está sempre tentando tirar liberdades, né, assim, afunilar essas coisas aí com aquela ótica da cidade insegura, né, que as coisas não acontecem aqui. Então, ontem até a gente teve uma discussão sobre isso com uma palestra que a gente teve muito boa na arquitetura com uma professora que está trabalhando na Inglaterra, e a gente falava um pouco sobre isso, assim, que exemplos que a gente quer para nós, né? Será que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo? A gente vai continuar tendo os mesmos espaços que a gente tem. Se a gente piorar, a gente vai ter projetos piores, espaços piores e cidades piores. Né? Se a gente conseguir, né, ter projetos melhores, projetos que tentem enxergar essa cidade que a gente quer ter, às vezes a gente fala essas coisas, né? Nem parece que eu estava no Brasil, nem parece que eu estou em Porto Alegre, que coisa linda. E a gente fala isso meio despretensioso, assim, né? Porque a gente tem essa sensação mesmo, mas na verdade a gente deveria se sentir assim na cidade que a gente quer viver, que a gente gosta, né? A gente deveria só se sentir bem na nossa cidade, não se sentir mal. E isso acontece por causa desses projetos e dessas leis, né, que existem cada vez mais para fazer as pessoas só respeitarem o que elas acham que está certo e não o que é bom para todo mundo. Tá? E essa disformidade de comportamento, ela acontece justamente porque quanto mais lei restritiva tu tem, cerca a praça, cerca o condomínio, cerca, engaiola a praça, né? Porque vai ficar igual uma gaiola. Engaiola a praça, faz isso, faz aquilo. As ocupações das pessoas sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter tipo fazendo uma analogia muito boba até, mas é a água, né? A água ela vai correndo por onde ela vai encontrando espaço. E a população, a sociedade, não importa de que classe social seja, ela vai se movimentar desse jeito, né? Se tem restrição, quanto mais restrito mais margem tu cria para subterfúgios, para sair nos entornos. Então a gente pensa assim, um plano diretor bem estruturado, ele vai poder, ele vai oferecer inclusive essa segurança que falsamente se busca com o cercamento da praça.
né? O plano diretor bem estruturado, ele vai ter uma tributação dos imóveis, talvez de uma maneira mais generosa, a ponto do cidadão poder viver do aluguel dele, sem que aquilo seja medida de exploração ou de afastamento de moradia de outras pessoas. Porque em nenhum momento da tua fala, nem da minha, a gente diz assim, ó, não pode explorar o aluguel, ou o sujeito tem todo o direito do mundo de morar sem aluguel porque ele não tem condições de pagar. Ninguém defende isso. O que a gente defende é um acesso equilibrado para todo mundo. O sujeito que vive dessa renda, e foi o plano de vida que ele escolheu para ele se sustentar, tá tudo certo, a sociedade ela é capitalista, não tem como fugir disso, né? Que esse sujeito realize esse objetivo da vida dele sem oprimir, sem estrangular aquele que precisa morar e que talvez até por uma escolha de vida tenha escolhido morar de aluguel, que eu conheço... Tu deve perceber isso também, a gente vê um movimento muito grande de pessoas que preferem morar no aluguel por um tempo para investir esse dinheiro em viagens ou em outras situações, né? E então o que se defende é justamente isso, que cada um possa exercer o seu direito, exercer o direito da moradia, exercer o direito de lucrar a partir de um aluguel, de uma forma equilibrada, né? Que uma situação não seja estranguladora de nenhum dos lados. E um plano diretor bem elaborado me parece que permite, entre outras coisas, alcançar isso também, né? Então é função de todos nós, a gente fazer crítica, a gente ajudar a construir, a gente a participar, inclusive, sempre que possível, dessas construções, né? Uhum, não, e isso que tu falou é ótimo, acho que a gente até pode fechar depois dessa, mas é uma questão de oportunidade, né? Assim, todo mundo tem que ter oportunidade de construir a cidade, todo mundo é agente, cada um dentro do seu papel. E o quanto é importante a gente entender isso, entender o seu papel e respeitar, né, os outros papéis, sabendo dos seus limites, das suas situações e imposições aí, né? E acho que a gente pode ter uma cidade muito melhor se todo mundo entender isso, né? Mas eu acho que a gente podia abrir, né? Se alguém tem alguma questão, Fernanda, o que tu acha? Eu acho. Alguma questão, alguma contribuição, porque a gente falou sobre várias coisas, eu tenho certeza que nesse grupo de 50 pessoas, várias ideias foram pipocando aí, a gente quer ouvir também, né? E não, a gente falou 1 hora quase, né? A gente falou. É verdade. É verdade. E vocês enriqueceram, assim, muito as reflexões que vocês trouxeram, assim, até porque a gente, às vezes, conversa coisas em ética profissional que o pessoal fica achando que isso não é assim, e é muito nessa linha, né? Uhum. Eu não sei, pessoal, vocês... o microfone está aberto, vocês podem fazer perguntas diretas ou fazer perguntas no chat. Enquanto o pessoal se prepara e aquece as máquinas e vai perdendo a inibição, eu só quero saber uma coisa. Como é possível a gente fazer direito e arquitetura junto com essas duas professoras? Tá? A gente vamos montar eu vou te convidar para dar aula na nossa pós, Fernanda, na parte do direito ali, e aí vai todo mundo fazer especialização em cidades. Ou em direito urbanístico, eu não sei se tem especialização em direito urbanístico na Unicinos. Tem direito público, né? Tem especialização em direito público que daí abrange regras nesse sentido, Então. Eu acho. Tu vem dar aula na especialização em cidades, eu vou dar aula no direito público. Nossa, isso é muito legal. A visão do arquiteto eu acho muito interessante porque num primeiro momento passa aquela ideia de que se preocupa com o belo, né? Mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Se preocupa com o belo também e com a viabilidade, né, Isabelle? Não, com certeza. Mas sabe que isso é um pouco de... Não estou dizendo que tu tem isso, tá, Fernanda? Mas eu sofro um pouco esse tipo de preconceito. Sim. Quando chego eu conheço quem sofre também, Isabelle, então eu sei bem que é um preconceito. A gente conhece. Eu tenho que dizer, eu tenho que chegar na cidade e dizer eu sou arquiteta, mas eu não trabalho com arquitetura. Eu tenho que chegar dizendo isso, né? Eu sou uma arquiteta que trabalha com outras, porque justamente a questão é um pré-conceito, né? Assim, de que é o interiores, é a decoração, né? Esse tipo de coisa. A Natália colocou aqui, né? O arquiteto se preocupa com a funcionalidade, né? E a função está em tudo, né? Tudo tem uma função, não é só a casa, né? Ou
comércio, né? Tudo tem uma função, de fato. Não, é a funcionalidade da casa, do comércio, das ruas, dos bairros, das praças e da ocupação. Né? É a funcionalidade da ocupação. Eu teria uma pergunta. Vamos lá. Assim, para arquitetura. Para uma melhor qualidade de vida, do ponto de vista da arquitetura, em que medida o direito deixa a desejar? Olha, a gente sempre fala, eu costumo falar isso para os alunos dessa disciplina de planejamento, que nós temos belíssimas legislações, né? Muito bem elaboradas, né? E se a gente fosse, né, conhecê-las a fundo e aplicá-las aí, né? A gente teria muito mais qualidade de vida. Então, eu acho que aí dentro, de novo, a questão que não é só o direito, mas são regras para fiscalização, né? Assim, em que medida a gente consegue tirar isso do papel, né? Fazer isso virar realidade. E aí, talvez, entre a nossa parte também, porque aí eu não sei, assim, a atuação do Ministério Público, né? Que poderia ser, não que não seja atuante, mas a questão dos procuradores dos municípios, né, que estão muito mais próximos da vida das prefeituras e que a gente vê muitas vezes, eu que tenho essa vida nas prefeituras aí em muitas cidades, a gente vê o quanto esse cargo é político dentro dos municípios e a gente, né, acaba vendo esse distanciamento, né, ou acaba tirando um pouco o pé do acelerador, assim, né, ignorando alguns fatos e aspectos. Então, assim, se as leis existem e elas são boas, né? Eu acredito que o que falta é tirá-las do papel e a gente ter, aí sim, né, atuação mais rígida e rigorosa. E vou citar uma outra coisa que aí pode ser uma outra coisa, assim, ó, cartório de registro de imóveis, né? Uma coisa super do... A hora que a gente for mexer nesse negócio no Brasil, o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, né? Na parte rural já está acontecendo um pouco, né? Na parte urbana, meu Deus do céu, né? Vocês devem acompanhar um pouco isso também do lado do direito. Na nossa área, sim, é um campo enorme, eu digo, isso eu trabalho para o futuro para os nossos alunos, né? Que tem tanta coisa para fazer e para melhorar nesse sentido. E a gente nem imagina como é que pode ser diferente. Né? Deveria ser muito diferente. E isso tem tudo a ver com a função social da propriedade. Né? Exatamente. Uma pergunta mais curiosa, assim, ó, eu não li muito sobre o assunto, mas aquele prédio em Taquara, os 91 andares, eu não sei se isso vai sair, mas isso tem arquiteto e tem advogado envolvido, né? Você sabe alguma coisa? Eu achei aquilo, eu tô assim, meio pasma. Nesse sentido que eu tô... Não, a gente já tinha falado em falar nisso, né, Fernanda? E acabamos não falando. Eu conheço pessoas, né, que são minhas colegas, advogadas, que são de Taquara. Né? Então, eu tenho a visão do jurídico. E aí, uma das minhas colegas riu, né, quando saiu a notícia, e ela disse assim, tá ótimo, né, um prédio de 91 andares em Taquara, esse vai cumprir realmente a função da sociedade, a função social da propriedade, porque metade da cidade vai poder morar nesse prédio. Né? Então, ela disse assim, então nós vamos ter uma centralização real da cidade num único imóvel, debochando, né? E aí, primeira coisa, Isabelle, quando eu vejo essas notícias, eu printo e mando para minha irmã. O que tu acha, mana? Né? O que tu acha disso aqui? E aí, acaba sendo, às vezes, a ideia talvez tenha nascido boa, mas não falo do ponto de vista da arquitetura, porque eu realmente desconheço, mas do ponto de vista jurídico, parece uma piada. As pessoas lidam com isso como uma piada. Diz assim, quem é que pensou na legislação que vai regulamentar isso? O plano diretor não proíbe, então é permitido. Já que o plano diretor não proíbe um prédio de 91 andares, significa que é permitido. E aí a gente, né, do ponto de vista da arquitetura, então eu vou deixar para ti falar do prédio, mas do ponto de vista do direito, as pessoas vêm me perguntar, basta que não seja proibido para construir isso, ninguém vai ouvir a população, não tinham que fazer uma enquete, um plebiscito? Pode construir um negócio desses?
Não, é perfeito. Que bom que a Águida trouxe esse assunto, porque a gente acabou falando e desviou um pouco e passou, né? Mas eu acho que é um excelente exemplo de uma coisa que está acontecendo agora nas nossas cidades. Eu até vi aqui que a Tatiane colocou aqui, na cidade dela. É moradora de Taquara, e a gente tem muitos alunos de Taquara. Quando teve essa notícia, eu recebi vários e-mails de alunos aí, né, revoltados, enfim, com essa aprovação, e também de alguns que estão envolvidos com o processo. Então, o que eu sempre falo isso, né? Se alguém aprovou o projeto, alguém fez o projeto, alguém vai construir o projeto, tem um monte de gente que está, né, construindo, e advogados que estão envolvidos aí com o processo de incorporação imobiliária e tudo mais. Mas o que a gente tem, né, pensar é isso, que pode fazer, pode. O diretor deixou aquela lacuna que muitos planos deixam, que é a falta de regra de altura máxima para algumas cidades, muitas cidades, né, não tem regulamentação de altura máxima. Então, o sujeito tem um terreno, um lote grande, ele aplica o índice de aproveitamento, que também em cidades do interior é altíssimo. Altíssimo. Deu direito de falar em baixar índice. Eu estou escutando o microfone aberto. Não sei se a gente consegue identificar. Acho que melhorou. Tá. A gente tem essa identificação. Então, são dois aspectos, né? Um índice de aproveitamento muito alto e outro, o segundo, a falta de limite de altura máxima para determinadas regiões da cidade ou para a cidade inteira, né? E aí pega um terreno grande, aplica o índice de aproveitamento, e a gente pode construir uma edificação em altura, mesmo que a tipologia da cidade seja casas unifamiliares ou edifícios até 4 pavimentos, mesmo que esse edifício possa abrigar toda a população da cidade inteira para morar nele, né? Mesmo que a gente tenha todas as questões de vizinhança, de insolação, barulho, né? Entrada e saída de veículos, imaginem quantos automóveis, né? A regra para edificação, para construção de vagas de estacionamento, que hoje é uma questão que está sendo super discutida. Então, é uma série de questões que, ok, pode, né? Mas e aí, né? Será que a gente não tem que trazer de novo a maneira como essa cidade, né, está buscando fazer valer o cumprimento da função social da propriedade? Está errada, a gente já viu que está errado, né? Mas será que a gente não tem como trazer esse conceito que está lá a nível federal e fazer alguém aplicar nesse lugar, né? Aí entra assim, os arquitetos já fizeram o projeto, né? E tá lá, né? Tá lá o projeto para sair do papel. Agora eu acho que é a vez dos advogados entrarem em ação aí para nos ajudar, né? E dizer, peraí, né? O que é isso? Será que a gente não vai ferir aí uma série de princípios, né, dentro dessa cidade? Bom, não sei. E aí, para a gente fazer essa intervenção, Isabelle, nós vamos ter que lançar a mão de arquitetos que pensem como nós, né? Porque tem os arquitetos que fizeram esse planejamento, todo esse projeto, tem os advogados que estão apoiando, e aí eu não conseguiria fazer nenhuma intervenção se eu fosse demandada para isso, né? Nessa construção aí, sem a ajuda de um arquiteto, para poder me dizer, né? Eu vou analisar a lei e dizer assim, não há nada na lei que proíba, mas aí tu já falou assim, insolação, o prédio de 91 andares vai acabar com a horta comunitária, por exemplo. Se tem uma horta comunitária ali, a sombra do prédio vai acabar com a viabilidade dessa horta, que talvez, que é imaginária, né? Não sei se tem, mas vai fazer uma sombra, né? Um prédio de 91 andares, ele vai fazer sombra em algum lugar. Pode ser a piscina do vizinho, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que alguém queira usar dentro do seu lote, exercer daí a sua propriedade privada dentro da sua casa, querendo ter ali acesso ao seu lazer, né, uma prática que tenha, e aí não vai conseguir fazer isso, né? E eu acho bonita essa interação das áreas, porque para poder fazer a anunciação de obra nova, eu vou precisar, que é um instrumento que o direito tem para impedir a construção de uma aberração dessas, eu vou precisar de amparo técnico de outras áreas, né? Engenharia, civil, arquitetura, para poder me dizer, olha, vai acontecer isso e isso, então eu vou ter que ter instrumentos para defender
o ponto de vista do meu cliente, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Não, e isso é muito interessante, porque nós arquitetos, a gente sempre dá... Como é que a gente começa um projeto? A primeira coisa que a gente faz quando começa um projeto é olhar os condicionantes legais. A gente começa o projeto pela lei, né? E aí, se a lei libera, é aquela coisa, bom, mas será que eu posso fazer isso mesmo? A gente tem que se questionar, né? Eu passo muito por isso, vocês não imaginam o quanto eu escuto em cidades assim, ó, a cidade tem 1.200 habitantes, o que vocês querem na cidade? Edifício. Mas não tem nenhum edifício aqui, sim, mas a cidade só vai crescer se a gente tiver edifício. E, gente, a Taquara é a região metropolitana de Porto Alegre, a gente não está falando de Novo Barreiro, lá no interior, a gente está falando da região metropolitana. Isso também acontece, porque parece que está chegando a modernização na cidade com o símbolo do arranha-céu, que para Nova York foi na década de 60, a gente está fazendo isso em 2020, meu Deus do céu! Né? Vamos pensar o que a gente está fazendo nas nossas cidades. Será que a gente precisa de um arranha-céu em Taquara? Não estou menosprezando Taquara, gente, pelo amor de Deus, mas as pessoas têm que morar como elas estão acostumadas a morar. A gente não tem que ficar inserindo, né? Em arquitetura a gente tem uns nomes para isso, né? Assim, umas aberrações urbanas ou símbolos alienígenas ou kitsch, né? Aquela coisa que não faz parte daquele contexto, né? Uma coisa que vem de fora, assim, que a gente pode até dizer que é brega naquele contexto. Claro que então a gente tem que pensar. E na realidade não vai ser o pessoal de Taquara que vai morar ali se o negócio funcionar, porque um prédio desses, para quem, né? A gente faz uma conta, quando trabalha com a cidade, assim, do quanto a cidade vai crescer, né? E a gente faz uma conta de projeção populacional, a gente está fazendo plano diretora para o futuro, daqui para diante. Então, quantas pessoas a mais a gente vai ter na cidade daqui a tanto tempo? Nossas cidades estão estacionadas em população, poucas crescem, né? Então, quando cresce pouco. Às vezes a gente faz projeto para 2040 para cidades, a cidade vai ter 600 pessoas a mais, gente, 600 pessoas a mais é um edifício de 8 andares, pronto, tá ali, não precisa ficar aumentando e mudando, e densificando e crescendo a cidade para os lados e tudo mais. A gente tem que renovar a cidade, a gente tem que reciclar a cidade, a gente tem que melhorar a cidade que já está ali, né? É isso que a gente precisa fazer. E é uma expectativa, né, pelo futuro grandioso, que se a gente fizer um projeto com 90 andares, a gente vai atrair uma indústria multinacional que vai para Taquara porque o prédio está lá. Gente, não vai acontecer. Não. Acho que tem uma questão aqui, não sei se... A da Jordana, né? A Jordana, Eu ia falar sobre isso, a Isabelle acabou respondendo, e eu só vou complementar. A Isabelle respondeu, a Jordana pergunta se em um processo de uso capião, onde o morador solicita um grande projeto, cabe ao arquiteto indagar sobre a situação indevida. E a Isabelle respondeu isso no começo dessa última fala dela, quando ela dizia assim, olha, quando tu é contratado para fazer um projeto, tu tem que pensar em todas as condicionantes, e uma delas é as legais, né? Aí pode construir uma casa, uma loja num terreno que está em processo de uso capião, num primeiro momento tu vai olhar se o terreno é plano, né, Isabelle? Se tem que fazer né? Quanto isso, exatamente. E aí eu te respondo, dependendo do estágio, Jordana, que essa situação de uso capião esteja, sim, é possível, se ela já tem os requisitos para alcançar o direito de uso capião, porque o uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, né? É o decurso do tempo, a ocupação não reclamada, entre outros requisitos, que eu não vou me estender aqui, mas o uso capião é uma forma legítima de apropriação, como se diz, de aquisição da propriedade, né? Assim como é a herança, assim como é o contrato de compra e venda. Claro que entre o sujeito dizer que ele tem o direito ao usucapião daquela área e ele de fato tê-lo, precisa daí de um parecer jurídico, de alguém que entenda desse assunto. A partir do momento em que todos os requisitos eles estão mais ou menos consolidados, mais consolidados, né? Me parece que sim, tem uma certa legitimidade. A cada caso teríamos que olhar em concreto para ver em que pé anda, né? Que aí a consulta que a gente também tem que fazer ao cartório, né, para ver o que tem de notificação, né, então tudo isso entra dentro desse apanhado de informações necessárias para a gente começar a pensar numa área, né, e não chegar
chega lá, o projeto está pronto, daqui a pouco está saindo do papel e ninguém foi lá ver se tem alguma situação, né? E acontece também, acontece. É um trabalho conjunto de novo, né? Que as nossas áreas se colocam, porque aí tu é contratada para construir naquele terreno e o proprietário, tu ouviu o proprietário falando essa questão de uso capião, tu vai fazer uma consulta com um advogado da área civil para justamente, o meu cliente falou em uso capião, pode dar uma olhada aqui para ver a quantas anda esse uso capião, porque às vezes a situação do uso capião está quase no fim, é praticamente proprietário, às vezes está no começo e isso vai fazer toda a diferença em se decidir construir ou não. E o risco, né, Isabelle? Tu pode assumir o risco de construir numa área em processo de uso capião. Tu pode escolher esse risco e vai ter a consequência, né? Mais adiante ou não. O risco rende outra fala, nossa, que outra... Vamos fazer... exatamente. Deixa eu ver, a Natália... O Neário Camboriú aqui, mas acho que a gente já comentou sobre isso, Natália. Bem, gente, eu não sei se alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta a fazer. Boa noite, professores e colegas. Quando vocês comentaram sobre a ocupação de terrenos, que muitas vezes vemos apenas acumulando lixo, lembrei do MST, ganhou repercussão, eu não entendia muito bem como funcionava o programa, mas depois que ele ganhou repercussão, eu entendi. É uma função de fiscalização também, além de social, pois são terrenos que estão sob irregularidade. Outra fala que me fez refletir foi sobre a organização dos bairros, sobre a ocupação. Fiquei pensando como seria mais fácil, mais rentável, se realmente fossem mais bem pensadas as questões da moradia. Acho que é esse o objetivo, né, gente, de nós compartilharmos essas reflexões para que cada um possa tirar o melhor proveito e perceber o tanto de riqueza que existe neste universo, que é, em última análise, o universo do conhecimento. Ao fim e ao cabo, né, me parece que, embora as especificidades estejam muito bem demarcadas, elas têm linguagens próprias, mas elas dialogam com grande intensidade. E acho que a gente pode encerrar aqui, né, professora Águida? Não havendo nenhuma pergunta. Ela está mutada. Eu já aprendi a compreender a mímica. A linguagem labial. Nós queremos te ouvir, Águida. Se tu não abre o microfone, nós não conseguimos. Pois né? É que eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava escrevendo aqui no chat, mas eu só ia dizer assim, se alguém quiser a gravação, pode mandar o pedido para o meu e-mail, eu vou colocar aqui, e aí depois... Sim, porque o link da gravação vai para quem iniciou a gravação, né? Aí a gente pode, né? A partir de amanhã, não hoje, né? Mas... E a gente agradece muito, né? Então, acho que podemos encerrar, né? Cumprimos rigorosamente o horário, isso também é importante para aqueles que se programam, né? Sempre é importante a gente não ultrapassar o combinado, faz parte da regra. Agradecemos, então, a presença das colegas, a professora Fernanda, a professora Isabelle, por essa inestimável contribuição. Acho que podemos marcar outros diálogos, né? Acho que o assunto rende, e, sobretudo, a presença dos alunos também. E convidamos para outros eventos que vocês participem. Disso tudo tem saído reflexões muito interessantes que a gente que lida com o direito sempre vê sob uma ótica muito própria do direito, e quando vem outras áreas dizendo, olha, mas aqui não está bem, aqui não é bem assim, nós, no primeiro momento, ficamos meio perplexos e achando, não, eles não têm tanta razão assim, né? Isso faz parte um pouco dessa nossa postura do direito, né? Nosso, né? Mas é muito importante isso. Eu insisto e trago aqui sempre aquilo que é a essência da universidade. É só na universidade que isso é possível de ser feito. Não vai ser no escritório de arquitetura, no escritório de advocacia, no partido político, no sindicato. É só na universidade.
E se a gente tiver compreensão disso, bem, o resto cada um dá conta porque entendeu a vida. Muito obrigado, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada Um abraço a todos. por esse encontro. Eu ampliei minha visão, graças à tua fala, Isabelle. Também. Obrigada, Águida e Clório, pela oportunidade. Foi uma alegria. Nem vi o tempo passar. Né? Quando a fala foi se encaminhando para o final, tipo, mas como assim se a gente recém começou? Foi muito produtivo, foi muito alegre para mim. Obrigada, gente. Legal, gente. Também. Um abraço a todos. Uma e boa boa Páscoa a todos. Igualmente. É verdade. Tchau, Tudo gente. de bom. Beijo, querido. Tchau, tchau. Sim. Zika.